Bem, hoje vamos trabalhar com as semelhanças dos átomos, tá certo? Semelhanças atômicas. Vimos que os átomos são formados por partículas, sendo elas prótons, elétrons e nêutrons. E essas partículas, elas estão integradas dentro do meu átomo, estando os prótons e os nêutrons no núcleo desse meu átomo, onde está localizada a maior massa, a maior densidade, e ao seu redor estão localizados os elétrons. Os átomos eles podem apresentar uma semelhança quanto à quantidade de prótons, massa, com relação à quantidade de nêutrons e com relação à quantidade de elétrons. Quando esse meu átomo ele apresentar a mesma quantidade de prótons, ele vai ser isótopo. Sempre esse prefixo iso quer dizer igual, tá certo? Então, quando ele for isótopo, ele vai apresentar a mesma quantidade de prótons. Quando ele for isóbaro, ele vai apresentar a mesma quantidade de massa. Quando ele for isótono, a mesma quantidade de nêutrons, e quando ele for isoeletrônico, ele vai apresentar a mesma quantidade de elétrons. Isótopo, você já lembra logo que ele vai ser a mesma quantidade de prótons quando você vê esse P aqui na sua palavra. Então, são átomos que eles apresentam o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, de um mesmo elemento químico, tá certo? Diferenciando apenas a massa e a quantidade de nêutrons. Então vamos aqui para um exemplo. Eu tenho esse elemento A, ele tem 12 prótons aqui, o número atômico 12, e também tem 12 prótons aqui. Então esse átomo aqui ele apresenta o mesmo número de prótons, sendo ele isótopo. Porém a massa dele aqui é diferente, aqui eu tenho 28, aqui eu tenho 30, e se eu calcular aqui a quantidade de nêutrons eu vou ter 16, já nesse outro eu tenho 18. Aqui são alguns exemplos de elementos isótopos, tá certo? Os isóbaros são átomos que eles apresentam diferentes números atômicos, porém a massa deles vai ser igual. Então, dois exemplos aqui, o cálcio e o argônio. O cálcio ele apresenta o número de massa de 40, o argônio também o número de massa de 40. Porém, a quantidade de prótons deles são diferentes. Eu tenho 20 prótons nesse e 18 prótons nesse. Quantidade de elétrons também vai ser diferente. Eu tenho 20 elétrons e 18 nesse outro. E a quantidade de nêutrons também vai ser diferente, tendo 20 no cálcio e 22 no argônio. Esses isóbaros eles têm que ser obrigatoriamente elementos químicos diferentes. Os isótonos são átomos que eles apresentam o mesmo número de nêutrons, mas a diferença entre esses átomos estão no número atômico e na massa deles. Então, quando eu pegar aqui nitrogênio e carbono, no nitrogênio eu tenho uma massa de 14 e o número atômico de 7. Já no carbono eu tenho a minha massa de 13 e meu número atômico de 6. A partir dessas informações eu vou ter 7 nêutrons. E no carbono eu vou ter 13 menos 6, também eu tenho 7 nêutrons, chegando a um total de 7 nêutrons no nitrogênio, 7 nêutrons no carbono, sendo esse meu átomo isótono, ou seja, a mesma quantidade de nêutrons. Para átomos isoeletrônicos, eles devem apresentar a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Esses átomos ou íons, eles apresentam essa mesma quantidade de partículas na eletrosfera. Então, vamos lá. Quando eu pegar aqui o Na+, esse Na+, quer dizer que eu tenho uma carga mais positiva. Então, se eu tenho aqui 11 prótons, eu vou ter quantos elétrons? 10 elétrons nesse meu átomo. Ao comparar esse meu Na+ com o meu O2-, eu vejo que eu tenho a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Assim como o neônio.